Hoje eu vou falar sobre o livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido e os seus filhos ficarão gratos por você ler. De Philippa Perry, uma escritora inglesa. Ela é psicoterapeuta, ela é apresentadora também de programa de TV lá na Inglaterra. E ela traz neste livro conselhos práticos. Ela traz aqui a psicologia, a psicoterapia de uma forma bastante acessível ao público comum, ao público leigo, de maneira que você vai conseguir compreender e extrair as lições que tem aqui. Hoje eu quero falar para vocês aqui sobre 5 pontos importantes que nós vemos aqui neste livro, que eu extraí, que eu quero compartilhar com vocês aqui a minha visão, a minha opinião sobre esses 5 pontos que eu vou mostrar para vocês. Assistam o vídeo até o final. Se você já leu o livro, deixe o seu comentário aí, o que é que você concorda, o que é que você discorda, para somar também aqui com a gente. Se você ainda não leu o livro, recomendo que você faça a leitura. Esse livro aqui vai trazer um olhar parental diferente, vai mostrar que o relacionamento com os filhos é muito mais valioso do que a rigidez, a imposição de disciplinas. Ela traz no olhar dela, no olhar da psicoterapia, que o estabelecimento de relações saudáveis vai fazer com que os seus filhos cresçam de forma saudável, emocionalmente, psicologicamente. E isso vai garantir segurança para os seus filhos no crescimento deles. Então, fique até o final, curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscrevam aí no canal. O primeiro ponto que eu quero destacar é justamente esse, que Philippa, ela enfatiza que a relação que você estabelece com os seus filhos é muito mais importante do que qualquer conceito ou metodologia de ensino rígido. Que não adianta você querer disciplinar ou corrigir com muita rigidez se você não estabelece um relacionamento. E aqui, nesse aspecto, eu particularmente, eu entendi da seguinte maneira: nós fomos criados, nós, quando eu falo nós, eu digo assim, pessoas que nasceram ali na década de 80. Se você nasceu na década de 80, você deve se encontrar no que eu vou falar aqui, com uma certa rigidez, com um certo rigor, em alguns momentos até com uma correção por violência física, por que não dizer? Quem aí nunca tomou uma surra, né, de cinto ou até de madeira, de tábua de caixote, para que fosse disciplinado, para que fosse corrigido em algo que muitas vezes não foi explicado, não foi ensinado, não foi orientado. Nesse aspecto que eu entendi dessa forma, ela traz que é melhor você ter um diálogo, é melhor você estabelecer um relacionamento com os seus filhos. Que a partir desse diálogo, a partir desse relacionamento, você vai estreitar laços, você vai estreitar o vínculo e você vai fazer uma troca ali com o seu filho ou a sua filha de confiança e de conversa e vai ter uma sintonia. Isso é muito mais importante do que estabelecer essa outra conexão rígida que vai gerar um medo. E às vezes não, é só medo mesmo, não vai gerar nenhuma relação de respeito. Então esse aí é o primeiro ponto que eu queria destacar sobre o livro. Um segundo ponto que eu quero destacar também é que perceber os erros que foram cometidos ou que aconteceram na sua criação é importante para que você não reproduza esses ciclos.
E dentro desse aspecto, você tem que ficar tranquilo também e reconhecer que você vai cometer erros, de qualquer forma. Mesmo que você se nutra de uma boa literatura, de boas conversas, de pesquisas na área, e que você se esforce ao máximo para dar o seu melhor como pai ou como mãe, você vai cometer erros, vai cometer algum erro. Porque na teoria é uma coisa, a gente tem muito material. Porém, na prática, quando você está diante de uma situação difícil, diante de uma situação com alto nível de estresse, onde você pode se encontrar também com uma privação de sono, ou ter passado até da hora de se alimentar, enfim, são várias as situações que podem mexer também com o seu eixo, mexer um pouco com o seu emocional e naquele momento, naquela situação, você errar, mesmo tendo conhecimento. Então ela traz isso também no livro, para que você fique tranquilo que você vai errar em algum momento. Mas a intenção do livro é trazer essa consciência para que nós possamos observar onde nós estamos errando, por que estamos errando, fazendo um paralelo também com o passado, com a nossa criação, com a maneira como nós fomos criados e que às vezes nós reproduzimos padrões. Então é um chamado também para que você rompa com alguns ciclos, para que você interrompa alguns padrões. Quantas vezes você escuta, eu já escutei, você deve escutar, pessoas falando: "Ah, eu fui criado assim e aí eu vou dar essa criação também ao meu filho". Mas será que esse modelo foi um modelo, correto? Foi um modelo coerente? Será que essas pessoas que falam isso estão saudáveis emocionalmente? Psicologicamente, se sentem seguras, vivem de forma plena e são prósperas. Estou falando aqui de uma prosperidade geral, de uma prosperidade total, porque pessoas que são maduras emocionalmente, pessoas que são saudáveis psicologicamente, são pessoas prósperas, são pessoas que evoluem, são pessoas que atingem os níveis de maturidade de forma completa e segura, e se sentem seguras. Tem autocontrole, tem autoconfiança, tem disciplina e tem sucesso nas suas vidas, de forma geral. O terceiro ponto que eu quero destacar do livro é que ele vai trazer uma forma de você perceber e lidar com os sentimentos dos seus filhos. Mas nesse ponto eu me peguei várias vezes aprendendo a lidar comigo mesmo, o que eu achei interessantíssimo, porque você observa que o livro ele tem uma amplitude imensa e vai trazer conhecimento não só para a criação, não só para lidar com crianças ou com filhos, mas consigo mesmo e com outras pessoas. Então, nesse ponto, eu aprendi muito a observar o que os meus sentimentos estão comunicando, ou o que o sentimento das outras pessoas está comunicando, ou o comportamento das pessoas. Crianças que ainda não sabem falar, você observa muito, se você estiver atento às crianças, você vai começar a ler essas crianças e você vai compreender o que elas estão comunicando, sem falar, comunicando com o corpo, comunicando com o comportamento, comunicando com o estado emocional. E a partir daí, dessa leitura, você consegue lidar com as situações diversas, porque vão existir diversas situações durante o dia, ou durante a semana, ou
durante o mês, durante os anos e assim sucessivamente. Existem marcos de desenvolvimento e em todos esses marcos de desenvolvimento existem, você vai observar características próprias para cada marco. Nesse ponto, eu gostaria de indicar também um livro muito bom a vocês, que é O Corpo Fala. É um livro maravilhoso que trata especificamente sobre a linguagem do corpo, sobre a comunicação não verbal, a comunicação do corpo em si. Fica a dica aí para vocês colocarem aí na leitura de vocês durante esse período aí de tempo, né? Durante esse ano aí. O livro é repleto de conselhos. Ele não tem a intenção de ser um manual, para que você abra e veja lá, como eu vou lidar com essa situação do meu filho. Não, não é nada disso. Mas ele traz conselhos maravilhosos que você vai aplicar e que você vai perceber. Eu destaquei um aqui, vou ler para vocês, na página 33, que ela diz assim, ó: as crianças fazem o que fazemos e não o que falamos. Então, se você tiver o hábito de se cobrar demais e se repreender, é possível que seus filhos adotem esse mesmo comportamento prejudicial. Quem nunca se pegou nessa situação, nesse comportamento? E vale ressaltar e observar que os nossos filhos, nós mesmos, nós adultos, iremos nos ver nos nossos pais. Pode observar, você tem alguma coisa de seu pai, da sua mãe, alguma forma de falar, algum gesto, alguma coisa que você absorveu ali na sua infância, na sua criação e que você traz para a sua vida adulta. Se for coisa boa, maravilha, mas muitas vezes tem coisas que não são boas. Pode ter coisas que não são boas, é natural. Mas na fase adulta, quando a gente começa a amadurecer e a buscar conhecimento, a gente vai filtrando essas coisas. Só que nós temos que lembrar que as crianças são como esponjas, elas absorvem tudo. E se você tem um comportamento ou uma fala prejudicial e repetida várias vezes, a criança vai absorver muito aquilo e vai ser difícil para a criança se livrar daquilo. Imagine, ela vai crescer com essa coisa negativa e isso pode fazer parte da característica dela, pode fazer parte da formação do caráter dela. E depois que para ela se livrar disso, na fase adulta, vai ser difícil. É por isso que nós vemos muitas pessoas que precisam, inclusive, fazer terapias para tratar coisas da infância. E o livro traz essa visão também, essa perspectiva, para que nós possamos compreender aquilo que nós temos que tratar da nossa infância, da nossa criação. E nós precisamos quebrar isso, romper com esses ciclos e ajustar para que isso fique de uma forma melhor para a nossa vida e para a criação dos nossos filhos. Um quarto ponto que eu quero trazer aqui é que você precisa validar os sentimentos do seu filho. Como eu falei que são esponjas, eles absorvem muito as coisas, da mesma forma, eles têm pouca experiência de vida e têm pouco contato com coisas. Aí quando ele está ali com uma colher na mão, por exemplo, e você toma aquela colher de uma forma grosseira, de uma forma violenta, a colher para ele, naquele momento, era tudo para ele. Era tudo de mais valioso que ele tinha naquele momento. E você tomou de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Você tirou tudo que ele tinha. E nesse movimento ele vai se sentir muito frustrado, vai se sentir muito enraivado e fazer aquelas coisas que nós dizemos, né, comumente que são birras, que vai chorar, que vai se jogar pelo chão, que vai se debater.
porque você não compreendeu que aquilo, para ele, naquele momento, era tudo que ele tinha, era tudo de mais valioso. E ainda assim você não valida o sentimento dele enquanto pessoa. Nós precisamos observar a criança, observar nossos filhos como pessoas que nós estamos estabelecendo um relacionamento de troca, onde você vai construir sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E nesse momento você precisa validar o sentimento, você precisa validar o que ele está sentindo e não dizer que é uma bobagem, porque eu tomei a colher ou tomei a faca. Se for necessário você tirar aquele objeto da mão dele por questão de segurança ou por outro motivo, você precisa validar, você precisa reconhecer, você precisa dizer: "Olha, eu sei que você quer muito isso aqui", é um exemplo prático, mas isso é perigoso, você não pode ficar com isso aqui na mão agora, eu vou precisar usar isso aqui agora. E você propor uma troca: "Ó, que tal você brincar com esse outro objeto?". E aí você validou o sentimento, você observou com cuidado, com carinho, com respeito e fez uma troca gentil, que é chamada de troca gentil. Então, validem os sentimentos dos seus filhos e proporcione a eles um outro olhar, um outro entendimento, um reconhecimento também do seu próprio sentimento. Ele precisa reconhecer também o seu próprio sentimento e perceber que foi reconhecido por você, que você também reconheceu o sentimento dele e que validou e que apoiou, que abraçou e que esteve junto. Um detalhe importante também, dando continuidade a esse ponto, é que nós precisamos aprender a lidar com nós mesmos, com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias emoções, porque senão vamos agir por impulso, vamos agir pela raiva do momento e podemos assim ser até violentos com o nosso filho. Então, precisamos estar presente no local, respirar, se conectar, se concentrar, entender que o adulto em questão somos nós e que nós que somos os responsáveis. Entender também que nós teremos sentimentos ruins, que nós teremos dias ruins, que nós temos pensamentos ruins. Precisamos validar também os nossos sentimentos, as nossas emoções e saber lidar com elas. A maior causa de problemas psicológicos em pessoas adultas hoje não está no que acontece no presente ou nesse tempo presente, mas está muitas vezes no que foi, no que aconteceu lá atrás, no que aconteceu na infância, quando os pais não souberam ajudar, não souberam dar as ferramentas necessárias para que, quando crianças, tratássemos dessas questões, fazendo com que nós tivéssemos a capacidade de se reconfortar conosco mesmo, como hoje alguns de nós talvez saibamos fazer e tenhamos aprendido na marra, como se costuma dizer, tenhamos pelas próprias experiências vividas. Por exemplo, eu tive um período onde eu passei por um momento muito difícil e eu aprendi a lidar com esse momento, uma questão emocional, psicológica mesmo, e eu aprendi algumas técnicas que eu fui utilizando no período que eu tinha crises, e ali eu conseguia me reconfortar, eu conseguia me recentralizar e passava. Então a gente tem que ter esse entendimento enquanto adultos, que tudo passa, que tudo vai passar. Pode durar alguns minutos, pode durar algumas horas, pode durar até um mês, mas vai passar. Então precisamos nos reconhecer e saber lidar também com as nossas emoções. Para concluir, eu quero trazer aqui também para vocês, que é um aprendizado do livro. O que importa não é ser um pai perfeito, nem tente buscar isso. Não existe perfeição. O que importa é sim ser um pai consciente das suas emoções, consciente das suas responsabilidades, consciente em estabelecer um ambiente seguro,
uma comunicação segura e assim você vai criar filhos saudáveis emocionalmente, psicologicamente, fisicamente também, porque se você tem um ambiente emocional, psicológico seguro, você vai ter filhos saudáveis e prósperos. Não se cobre tanto, não se exija tanto de si mesmo, não se trata de ser bom ou ruim, mas de ser consciente. Lembre-se, consciente de como deve ser, de como você deve fazer, do que fazer, de quando fazer, de como fazer. E de reconhecer também os seus erros, as suas falhas, saber pedir desculpas quando necessário, saber pedir perdão quando necessário e reajustar e fechar as lacunas, as rupturas que possam existir. Você vai tentar consertá-las e seguir em frente. Para concluir, eu quero dizer para vocês que é um livro que vale muito a pena ser lido, que você vai gostar muito de ler esse livro. Quero, você que assistiu até aqui, quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aí o que é que você achou, se você já leu o livro, se é mais ou menos isso aí que eu falei, se você ainda não leu o livro, pelo que eu falei aqui, você ficou animado em ler o livro, leia o livro está aqui, mais uma vez, para vocês fixarem. E a próxima leitura, o livro que eu estou lendo agora é esse, O Cérebro da Criança. Um excelente livro também. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo desse tipo aqui, falando um pouco sobre esse livro, assim que eu terminar de ler, deixe nos comentários que eu farei um vídeo tipo esse aqui, falando um pouco sobre esse livro aqui também para vocês. Valeu? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me acompanhem para vocês receberem, para vocês verem mais conteúdo como esse. Não deixe de se inscrever no canal. O meu canal está crescendo, está tendo um crescimento muito bom. Para você que quer também publicar vídeos no YouTube, eu aconselho que você faça isso, que você comece hoje ainda e faça agora mesmo, faça com o que você tem. Não espere as melhores condições, não, porque as melhores condições nunca irão existir. Então, comece agora, comece hoje. E dê uma olhada aí no meu canal também, tem muita dica bacana. Tem um pouco também da história do canal, de como eu comecei, com 60 inscritos. Agora eu já estou aí com uns 215 inscritos em poucos meses e com o objetivo de chegar a 100 mil inscritos. Então, me ajudem aí a alcançar essa meta e fiquem acompanhando que vocês vão ver que esse crescimento vai acontecer porque eu estou fazendo por onde? Eu estou fazendo acontecer. Que você faça também acontecer nas suas vidas coisas maravilhosas e que Deus abençoe e grande abraço a todos.